Deus que Ele é justo. Ei, irmão, nunca se esqueça. Aguarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta onde estiver, seja lá onde for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. É, rap nacional. Tava aqui indo embora, lembrando dessa música aqui. E muito louco como que o rap nacional, né, teve uma força aí tão grande nos anos 90 e no início aí dos anos 2000. Tem ainda uma força aí até hoje, né, mas sei lá, fiquei refletindo sobre isso aí, como que tá hoje em dia. Confesso que eu não acompanho mais tanto assim, sou de meio de épocas. Tem épocas que eu acabo ouvindo uma coisa nova e aí o hiperfoco ataca, eu vou atrás de um monte de outras coisas. E aí conheço outros artistas e tal, fico um tempo. Mas ultimamente eu confesso que o rap eu não tenho ouvido muita coisa nova não. Ouvi um pouco de Djonga ali uns anos atrás. Aí descobri Inquérito, que já era antigo, mas eu nunca tinha ouvido. E alguns outros nomes, né? Até alguns outros nomes antigos também que pra minha idade assim já eram considerados da nova geração, Rashid, Emicida. Mas eu conhecia pouco, né? Já vieram com uma proposta um pouco diferente dos raps lá dos anos 90, né? Mas é louco isso, né? E ainda assim até hoje ainda tem os caras igual Eduardo aí do Facção Central, ex-Facção Central, né? O grupo não existe mais agora que o Bruno faleceu. Ou se existe, eu não sei como tá. Enfim. Mas o Eduardo nunca deixou de fazer rap, sempre com a mesma proposta dele, né? De denúncia e tal. Rap foda, que eu acho foda pra um caralho, assim. Pra mim é um dos caras que eu mais admiro do rap, sabe? Eu acho que talvez é o que eu mais admiro. Apesar do Racionais ali também tem um papel muito grande, né? Todo mundo que morou aí na quebrada, em alguma periferia de alguma cidade, digo do Brasil até, posso dizer pelos outros lugares também, né? Então talvez eu esteja exagerando nisso aí, mas pelo menos aqui, vamos falar pela minha experiência aqui de morador da cidade do interior do estado de São Paulo. Como o rap fez parte aí da nossa juventude, vamos dizer assim, né? Hoje eu tenho já 40 anos e eu cresci ouvindo rap desde do álbum do... Caramba, esqueci agora o nome, rapaz. Raio-X do Brasil. Racionais ali, Comem na Estrada, fim de semana no parque. Todo mundo que morou aí em bairros de periferia, com certeza, mesmo que não fosse o som que a pessoa queria ouvir ou ouvia aí na sua casa, ela escutava aí, né, na rua, passando nos carros, tocando, os vizinhos, todo mundo a ouviu, né? Quem gosta, quem se identificou ou achou interessante, que era o meu caso, mesmo eu, vamos dizer assim, não me assumindo do rap, nunca fui do rap, do meio do rap, eu nunca fui de tribo nenhuma, assim, praticamente. A não ser quando eu comecei a me envolver com música eletrônica, porque daí eu queria produzir música e eu achei um jeito de produzir, né? Aí é outra história, mas enfim, aí me envolvi com isso, mas eu nunca fui meio que de tribo nenhum, sempre gostei um pouco de cada coisa, assim. Acho que eu tenho dificuldade de me encaixotar, assim. Tanto que, só uma observação, né? Foi o que fez eu sair um pouco da música eletrônica quando eu percebi que eu tava encaixotado naquilo. Aí eu abandonei, porque eu tava me limitando a ouvir só aquilo. Então é muito louco, eu parei. Mas as músicas do Racionais, mesmo assim pra mim que eu via outros gêneros, ali o Homem na Estrada, eu sabia a letra de cor. E aí tinha um preconceito, né? A minha mãe, idosa hoje em dia, né? Mas sempre foi muito preconceituosa. A verdade é essa. Então sempre rap era música de cadeia. Tem esse negócio até hoje, né? Então, assim, muitos idosos pensam esse tipo de coisa. Até gente jovem, às vezes mesmo. Mas enfim, aí tinha esse preconceito, que era música de cadeia e tal. Mas ali na minha fitinha cassete, né?
Na época a gente ouvia na rádio, gravava na fita cassete, ou emprestava alguém que tinha fita, copiava, ou CD, né? Que estava começando o CD lá nos anos 90. Começando o pessoal a ter acesso, né, ao CD. É louco. Isso, aí a gente gravava ali na fita. Então sempre tinha ali alguma música ou outra do Racionais gravado nas misturas de fita lá, que tinha um monte de gênero, sabe? Música, todo mundo. Assim, muita gente gostava, mesmo quem não era do rap. Isso foi um trunfo, né, do Racionais. E pegou muita gente, assim, que talvez não estava familiarizado com o estilo, mas ele conseguiu fazer mesmo essas pessoas que não eram do rap ouvir o rap, né? Isso é muito forte. Então o Racionais foi muito forte nisso, né? Mas eu tava falando do Eduardo, né? Então acabei entrando nesse assunto do Racionais. O Eduardo Facção Central, porra, é uma admiração que eu tenho muito grande por esse cara, porque o cara, a história dele é foda. É um cara que tinha quinta série, pô. O cara escrevia letras já com uma visão social, com uma crítica muito foda. O cara é muito inteligente, sabe? Hoje em dia o cara se formou, né? É advogado. Pô, isso é muito louco, é um esforço que o cara fez muito grande pra conseguir chegar até isso, né? E lógico, o mérito muito da inteligência dele, que ele é um cara super inteligente, visionário, né? E assim, eu tenho uma gratidão muito grande, porque foi um dos caras que várias letras, assim, teve uma época que eu tava trabalhando de guarda, né? Porteiro, guarda, assim, numa faculdade aqui da região, a Unip, aqui na cidade de São José dos Campos. E, pô, essa época eu ficava às vezes no final de semana, das 6 da tarde às 6 da manhã. E eu vendo, né, durante a semana a galera estudar e tal. E eu lembro que em alguma música do Eduardo, eu não lembro exatamente qual agora, que alguma coisa que ele citava, que a gente afronta o sistema quando a gente se forma, quando a gente estuda, né? Quando um pobre consegue ascender, vamos dizer assim, através do estudo, né? Eu entendo, eu acho que hoje em dia tá ficando cada vez mais difícil isso acontecer, a pessoa ascender, né, socialmente através do estudo. Mas ainda é uma das poucas chances, né, que a gente, quem nasce pobre aí tem, né? É muito difícil, meu. Se eu não me engano, é 7 ou 9 gerações para uma pessoa sair da classe E para classe C. Aqui no Brasil tem essas divisões, né, de classe baseado na renda, né, familiar, enfim, esse negócio todo. Mas enfim, cara, isso que o Eduardo falou nessa letra, eu lembro que mexeu muito comigo. Eu falei, meu, se eu sou antissistema, se eu acho que tá tudo errado, que tem gente que tá bem, tem gente que tá mal, e que isso é um projeto, como eu já pensava naquela época, qual é a forma de eu enfrentar isso? Se eu ficar só trabalhando aqui, nesse subemprego, vamos dizer assim, eu vou continuar nessa. Então eu afronto muito mais o sistema se eu me formar. E putz, isso foi foda na minha vida, assim, porque fez eu correr atrás de estudar, sabe? Aí eu lembro que na época, e o fato também de ver a galera ali estudando, né? Muitos jovens como eu na época, era mais jovem, mas eu já tinha aí 22 anos. E já tinha gente com 22 anos já se formando, e eu lá de guarda, né? Porque a gente que é pobre, a gente não tem essa de estudar, né? A gente não estuda porque não é nenhuma opção, a opção é trabalhar. A gente sai do ensino fundamental, médio ali, a gente já quer trabalhar. Já trabalha muitas vezes, faz um bico, ajuda o pai, a mãe, algum trabalho, né? Então, foi muito louco, porque, putz, mas e essa visão que o Eduardo passou ali na música foi muito importante pra mim. Eu lembro que eu fiz o Enem, que eu tinha feito alguns anos atrás, só de curiosidade, tinha ido até que bem assim. E aí eu resolvi fazer o Enem, consegui tirar uma nota boa e ganhei uma bolsa integral na faculdade. Era um curso que eu não me adaptei e tal, mas depois eu troquei pra outro, me formei. E a faculdade foi um divisor de águas na minha vida. Por mais que hoje eu não tenha um emprego, vamos dizer assim, dos sonhos, bem remunerado, aquele negócio todo, mas eu tenho um salário, tenho uma profissão. Eu já trabalhei em coisas muito piores do que eu trabalho hoje, em termos de esforço e cansaço, né? Então é muito louco isso, meu. Como o rap tem poder e força, né?
E como foi importante esses caras, né? Você ter o Eduardo aqui, nesse caso bem específico, porque realmente foi uma coisa que mudou minha vida assim pra melhor. Mas como eu citei também o Racionais, né? A importância que o Racionais teve pra minha formação crítica, mesmo sem eu na época reconhecer isso, né? Mas como eu pegar uma letra como Homem na Estrada, por exemplo, e apesar de eu não participar, não viver aquela situação que ele fala na música, né? Mas de eu entender que tem gente que passa por aquilo quando, né, sai do sistema prisional e enfim, tantas outras que vieram depois, né? Um álbum Sobrevivendo no Inferno, que foi um álbum foda, assim, que também tocou muito aí nas quebradas, né? Todo mundo ouviu. Até hoje tem letra que eu sei de cor e é foda, né? E depois veio, né, o Chora Agora, e depois não lembro, nada como um dia após outro dia, não lembro agora o nome do disco. Esse disco acabou sendo, até o Brown fala nas entrevistas aí, que é o que as pessoas mais escutam, né? Mas que também é um álbum foda. Racionais é foda pra caralho, não tem o que falar. Mas tipo, é um bairro, ó, que eu tô passando no bairro aqui e tô viajando também, misturando as coisas. Mas é um álbum foda, né, meu? Que também tem vários clássicos aí até hoje, que muita gente escuta, que é bom pra caralho. Mas é isso, meu, o rap teve uma importância muito grande. Eu não vejo mais tanto essa força do rap, sabe? Por exemplo, hoje em dia eu ainda moro na periferia, vamos dizer assim. Inclusive o bairro que eu tô passando aqui, ó, são vários bairros, São Judas, São Leopoldo, Santo Isso, Santa Aquilo, a região do Putim aqui. E, por exemplo, você vê os carros passando na rua, dificilmente você vê um passando tocando rap, sabe? O rap perdeu, não é que perdeu força, o rap ainda é muito forte, mas eu acho que ele começou a atingir outras classes sociais, né? E a quebrada mesmo, que é quem precisa ouvir o rap para formar aí um senso crítico, como eu tô dizendo, né? Que formou, por exemplo, ajudou eu a pensar o mundo de forma crítica e não passiva, né? Hoje em dia você vê que parece que perdeu um pouco essa força, e eu sinto muita falta de ter um outro gênero musical que causasse essa reflexão crítica nas pessoas, sabe? Mas o que aparenta, assim, lógico, não posso afirmar nada e nem falar por todo mundo, mas aparenta que, tipo, todo mundo virou só apenas consumidor, né? Tipo, mesmo nas classes mais baixas, não que não fosse antes, mas é um apelo muito grande ao consumo, ao ter, né? E não ao pensar mais, sabe? E não posso falar de algo que eu não conheço também, que eu estaria sendo preconceituoso, né? Mas a gente vê muita molecada querendo, né, ostentar, ter coisas. E não tem nada de errado, todo mundo quer, né, ter. Porque a gente no capitalismo é incentivado mesmo ao consumo, né? Porque o consumo gira a máquina, o consumo gira a engrenagem do sistema. Então, assim, normal, né? Você disse que era bom, a favela ouviu. Whisky, Red Bull, tênis Nike e fuzil, né? Já diria o verso aí do Racionais. Tipo, propaganda chega na quebrada também e todo mundo quer ter as coisas. Só que eu acho que até, inclusive no próprio disco do Racionais, quando eles conseguiram conquistar ali, né, um dinheiro e tal, e como é que põe no pulso logo um bright, que tal, tá bom, tipo assim, pá, agora a gente tem grana, a gente pode ter acesso a isso aqui, você não falou que a gente não ia conseguir e tal. Então tem esse lance de, olha só, eu consigo mesmo sendo da quebrada, não sei o que. Só que se converteu meio que num favela venceu, meio abstrato, assim, que não é a realidade, né, meu? Um ou outro moleque aí da quebrada venceu, ganhou dinheiro, seja no rap, hoje em dia muito no funk, né? Você vê a molecada aí do funk, com grana, com carrão. A gente passando aqui hoje mesmo, andando no centro da cidade aqui de São José, passei perto de um barzinho, aí tinha uns amigos que trabalham comigo, uns colegas que trabalham comigo ali, viram os carinha e tal, deve ser MC, 2 Audi assim, conversível, esse pá é mesmo, e pô, da hora, se o cara da quebrada conseguiu, pô, isso não é o problema, é legal isso, né?
Mas assim, não é só isso, porque os problemas para a maioria ainda continuam aqui, né? A maioria continua fodida aí, vendendo almoço para pagar janta. E isso causa um estresse psicológico, causa sofrimento, miséria, traz tristeza e vice-versa. Então, mais um verso aí e tal, que já reflete isso que eu tô falando. Então, assim, né? Até esse termo favela venceu. Quem venceu? Talvez aquele favelado, aquele cara que veio da quebrada venceu, mas a favela tá aí, cara, continuando sendo a classe trabalhadora explorada, entendeu? Muitos nem emprego têm, passam dificuldade, e às vezes pela solidariedade dos próprios moradores ali conseguem uma ajuda e tal, mas sabe, eu acho que eu sinto um pouco a falta desse pensamento mais crítico. Eu acho que não tem hoje em dia um gênero que consiga levar isso tão fortemente para a periferia como o rap fez nos anos 90. Acho que no momento a gente tá com essa lacuna aí, né? Mas é isso, eu tô chegando já aqui em casa, então eu vou cortar esse vídeo aqui pro Elder do futuro aí, que um dia eu vou ver esses vídeos, eu mesmo vou achar engraçado talvez, essas reflexões. Se eu estivesse conversando com alguém, mas se chegar em alguém vê, beleza. Se não chegar, fica como se fosse pra mim, ver lá na frente. Mas é isso. Faz falta um rap nacional ou algum outro gênero que trouxesse esse pensamento crítico pra quebrada. Acho que tá faltando. Mas é isso aí. Falou!